Que bom que você está por aqui, que bom que você acessou esse vídeo. É mais uma reflexão da Palavra de Deus através da Bíblia, né, com tema atual, tema que nos envolve no nosso dia a dia. E eu queria agradecer por você estar tendo acesso a esse vídeo e te pedir, se for possível, se for do seu interesse o conteúdo, que você deixe um joinha, né, um like. Se você quiser se inscrever no canal também, isso é muito bom, porque a quantidade de visualizações é que vão fazer com que o vídeo seja multiplicado na sua visibilidade, não é? E mais pessoas podem ter acesso ao vídeo e ouvir a palavra, não é? Muitas das vezes pessoas estão aflitas, não é? Passando por alguma tempestade na vida, e uma palavra vinda da parte de Deus, ela pode mudar todo um quadro, toda uma situação, não é? Então é muito importante a gente multiplicar, né, esse vídeo. Você pode chamar mais alguém para assistir, você pode indicar ele para alguém, e isso vai ser muito legal. Não é novidade nos dias que vivemos, né? Situações sempre as mais diversas nos envolvem no dia a dia, não é? E na maioria das vezes, algumas tempestades também ocorrem, o que nos faz, muitas das vezes, chorar por ser afligido por alguma situação, por essa tempestade, né? Algo que vem de encontro a nós, que nós não esperávamos, situações, né? Notícias, enfim, fases e estações pelas quais passamos. Mas fato é que cada dia mais a gente vai vendo, porque os dias estão se estreitando, não é? Eu costumo dizer que nós somos a geração dos últimos dias. Provavelmente nós ouviremos a qualquer momento as trombetas soarem no céu. Mas eu queria trazer para a nossa reflexão rápida um tema que diz... nós conhecemos esse versículo no Salmos de número 30 e o verso 5. É muito conhecido uma parte dele, né, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa parte principalmente já se transformou em várias canções, não é? E em citações em vários momentos. E muitas das vezes nós deixamos passar despercebido o contexto desse texto, não é? Porque normalmente a gente só ouve essa parte. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas o texto completo desse verso 5 do Salmo 30 diz assim: porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Esse é o texto completo do versículo 5 do Salmo 30. Esse texto diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Significa que pelas misericórdias do Senhor, né, pelo amor, pela graça, pela bondade de Deus, a tristeza não é algo duradouro, ou pelo menos não deve ser algo duradouro, que vem para ficar. Não é? Ela não é uma coisa definitiva na vida daquele que crê no Senhor Jesus. O povo de Deus, de modo geral, não está imune às angústias, a sofrer situações. O próprio Jesus falou assim: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas fiquem firmes, tenham bom ânimo, não desanimem, porque eu venci, vocês também vão vencer. Não é? Então nós não estamos imunes. Eu sirvo ao Senhor, eu não deveria estar passando por isso ou por aquilo. Não é bem assim.
né? Porém, o cuidado de Deus para conosco, ele sempre vai nos conduzir a um sentimento de alegria e paz, que supera qualquer possível outra comparação de situações, né? Nós atravessamos sim situações, mas essas situações não persistem por grande tempo, porque nós temos um Deus que está nos conduzindo e precisamos manter a fé e a esperança, porque é assim que nós vamos ter alegria e paz em meio a lutas. O texto é bonito, é encorajador, né? Essa parte, principalmente essa parte, olha, o choro pode durar uma noite, mas não fique triste, porque a alegria vem pela manhã. E Davi, o rei Davi, escreveu esse salmo em um momento, lendo ali o salmo de número 30, né? Ele escreveu esse texto logo após ter enfrentado uma situação muito difícil em sua vida. E a gente pode notar que o rei Davi, o rei de Israel, né, ele havia passado por uma grande tribulação, algo que causou para ele sofrimento, que lhe levou a uma experiência quase de morte. Você leia, né, o Salmo 30 e você vai perceber isso, né? Talvez por causa até de uma enfermidade que tenha assolado o rei Davi. Está lá no versículo número 2 do Salmo 30, diz assim: Senhor, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Quem foi sarado? Alguém que estava com uma enfermidade. Além disso, Davi reconhece, né, que aquele sofrimento que ele passou, que havia lhe atingido, né, num momento foi justamente no momento em que ele estava bem, estava orgulhoso, próspero, né, cheio de si. E então ele, por conta disso, ele relacionou a sua dor, né, o seu sofrimento com a ira de Deus, com o derramar da ira de Deus sobre a sua vida, sobre ele. Isso a gente vê no Salmo de número 30 e o verso 5. Contudo, Davi foi restaurado, né? Nós lemos ali o verso 2, diz que tu me saraste. Então ele foi restaurado, mas justamente pela graça e pela misericórdia infinita de Deus, que o livrou daquela situação. O choro pode durar uma noite. O salmista, ele aplica a palavra choro como sinônimo de dor, de tristeza, de aflição, de angústia, né? Apesar da gente não poder ter certeza da exatidão da ocasião e da natureza da dor que ele passou, daquilo que o afligiu de fato, mas as suas palavras, elas ecoam de forma muito parecida àquelas que a gente, em alguns momentos de aflição, também pronuncia, né? Senhor, eu vou morrer, Deus, sem a tua salvação, me socorre, Deus, né? E uma coisa é certa, independente da idade, do local onde a pessoa vive, da origem, do nível, né, intelectual, da posição social que ocupa, todos os seres humanos experimentam uma espécie de sofrimento em algum momento na sua vida, não é? A humanidade, ela sofre dores e aflições e chora, principalmente por causa do pecado, né? E todos nós somos pecadores. Não é segredo, a Bíblia relata, né? Do homem e a mulher viviam no jardim do Éden, não é? Tinham de tudo ali, desfrutavam da presença do Criador, do próprio Deus, que toda tarde, na viração do dia, vinha ter com eles, conversar, ter um tempo de intimidade com eles. Mas por conta do pecado, não é? Algumas situações foram impostas ao ser humano, não é? Além da expulsão daquele lugar, não é? O homem agora teria que trabalhar, não é? E com o suor do seu trabalho, ele comeria, viveria. A mulher, por sua vez, passaria agora a ter dores, em especial no parto. Foram algumas consequências do pecado. Então há um sofrimento natural, né? E há um choro também na humanidade, principalmente por causa do pecado.
Quem escreveu que o choro pode durar uma noite não foi uma pessoa, foi qualquer uma pessoa sem importância, um humilde qualquer, né? Um escravo, um empregado, não. Alguém que de poucas posses que estavam passando por uma dificuldade, não. Mas foi o rei de uma nação. Foi um dos homens mais poderosos daquela época, o rei Davi. E que pouco antes desse momento ele havia pensado, né, que ele era invencível. O Salmo de número 30 e o verso 6 diz assim: quanto a mim, Davi falando, né, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Ele estava usando de uma certa prepotência, né? E, contudo, o rei orgulhoso não podia estar mais errado e enganado com uma frase dessa, né, naquela afirmação dele. E o choro veio sobre ele, né, para ensinar uma lição. Conforme o ensino bíblico, né, Deus usa o sofrimento como um instrumento para moldar o caráter dos seus filhos. O apóstolo Paulo diz que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência a esperança. Isso está escrito em Romanos, capítulo 5, versos 3 e 4. E a gente vê também em Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 1, versos 2 a 4, diz: meus irmãos, tende por motivo de boa alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Mas perceba que a frase "o choro pode durar uma noite" faz parte de uma declaração de adoração de Davi. Ele vinha de um sofrimento, entendemos que fosse uma enfermidade que estava quase o levando à morte, mas essa declaração de Davi, ela é na verdade uma adoração. Nesse sentido, né, ele escreve: porque não passa de um momento a sua ira. Veja, porque não passa de um momento a sua ira. Ele tinha entendido que estava passando aquilo pela ira de Deus, né? Então ele disse, ele adorou o Senhor e falou: olha, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor, ou seja, o seu benefício, o seu amparo, o seu sustento dura a vida inteira. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Salmo 30, verso 5. Isso quer dizer que a disciplina divina, né, ela vai doer. No caso de Davi, doeu, né, quase o levou à morte. Mas ela possui o momento exato para chegar ao fim. Né? Ninguém vai passar uma vida só sofrendo. Porque... Não. Ela vai chegar ao fim. Isso porque a misericórdia de Deus, ela é firme, ela é duradoura. Não é uma coisa qualquer. Apesar das aflições, o cristão, aquele que tem a vida entregue nas mãos de Deus, ele deve render graça, sabe? Ele deve adorar o Senhor, agradecer ao Senhor, né? Porque ele desfruta dos favores do Senhor durante a sua vida. Então nós precisamos ter essa convicção, né, de que o choro realmente pode vir, pode durar uma noite. Agora veja o contraste entre a ira passageira, né, sua ira dura um momento, e o favor que dura a vida inteira. Percebe? Entre o choro que dura uma noite e a alegria que vem pela manhã, né? Esse princípio, inclusive, ele ressoa por toda a Bíblia Sagrada. Através do profeta Isaías, né, Deus disse ao seu povo, em Isaías 54, versos 7 a 8, por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Então, realmente pode durar por algum pouco tempo a disciplina, mas a alegria vem pela manhã.
Quando o salmista diz isso, quando Davi diz que o choro pode durar uma noite, ele usa uma expressão que no hebraico sugere, né, que é a visita de alguém que chega para passar a noite na casa, na casa daquela pessoa. Em outras palavras, é como ele dissesse assim: ao fim da tarde, no início do anoitecer, o choro pode chegar para passar uma noite. Isso de acordo com as traduções que a palavra vem sofrendo, né? Mas é interessante perceber que o salmista faz questão de enfatizar que a visita, ou seja, o choro, né, ela realmente é passageira. O choro dura uma noite apenas, não mais do que isso. Ao amanhecer, porém, vem a alegria. A expressão "a alegria vem pela manhã", no original, também transmite o sentido de que o choro que se escuta à noite, pela manhã ele dá lugar a um brado de alegria. Então nós precisamos ter essa convicção, né? O texto chama a atenção de como o amanhecer é usado na Bíblia, que o choro vem pela manhã. E a gente lendo a Bíblia, né, a gente vê a importância do amanhecer em vários textos, em várias passagens, né, sendo como uma figura de renovação, né, um novo dia que nasce, um novo começo, uma nova oportunidade, né? A palavra de Deus diz que a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam. Está lá em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor também são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Veja que as misericórdias não têm fim, né? Em Salmos ainda vai dizer assim: grande é a tua fidelidade. Né? Vemos em todo o tempo o testemunho que a Bíblia traz de que o auxílio de Deus vem desde o romper da manhã, ou seja, quando está começando a clarear, acabar a noite, né? Salmo 46, verso 5 vai dizer assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã, ou seja, logo que se inicia o final da noite, o final da madrugada. O conceito de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, também é amplamente desenvolvido, não só no Velho Testamento, mas como no Novo Testamento. O próprio Jesus explicou a seus discípulos que eles sentiriam tristeza e chorariam, mas Deus haveria de converter essa tristeza em alegria. João, no capítulo 16, versos 20 a 22, vai dizer assim: em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido, de ter trazido ao mundo um homem. Assim também afora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. O choro da noite jamais vai vencer a alegria da manhã, vai se sobrepor à alegria da manhã. Sem dúvida, a maior razão e fundamento da alegria do cristão, né, ressurgiu também numa maravilhosa manhã. Jesus Cristo foi morto, crucificado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, não é? Então a ressurreição de Jesus Cristo foi a aurora de um novo dia para todos os que creem nele. Mateus 28:1 diz, né? No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Elas foram logo cedinho. E no verso 6 a gente vê o anjo respondendo, né? Ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Né? Bem cedo, na antemanhã, o Senhor ressuscitou. Cristo é o verdadeiro motivo pelo qual a ira de Deus não repousa sobre nós eternamente, né? Por causa do seu sacrifício lá na cruz do Calvário, hoje nós temos paz com Deus e desfrutamos do seu favor por toda a nossa vida, a partir do momento que entregamos nossas vidas a Ele. O choro noturno, o choro da noite, não deve ser uma ocasião para desespero também. Você pode dizer, mas é fácil falar. Quem está passando
Mas quando se diz não deve ser, é porque nós temos uma esperança, temos algo em quem nos apoiar, nós temos alguém que vai trazer o livramento, né? Mas deve ser uma oportunidade para o aperfeiçoamento da esperança, como diz Tiago, né? E também como Paulo ensina, né? As tribulações momentâneas que nos sobrevêm, elas produzem para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, segundo Coríntios, capítulo 4, verso 16. Então, em nenhuma parte da Bíblia, você vai ver que ela falando que a nossa vida aqui, nessa terra, seria fácil. Não, basta, né, entregar sua vida a Jesus Cristo e a sua vida vai ser uma doçura. Não. Mas em Cristo a gente vive aqui, mesmo em meio a tribulações, né, ou transtornos, os sabores que nós vivemos sempre alegres. O nosso coração, nossa alma, nosso espírito está alegre. Porque o verdadeiro paradoxo que a gente encontra aqui, né, que mesmo tristes, nós estamos sempre alegres. Segundo Coríntios, capítulo 6, 10, vai dizer assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Como a finalidade, né, final das nossas vidas é a glória de Deus, a palavra diz que foi para a glória do Senhor, né, que Ele nos criou. Nós devemos o quê? Render graças em todas as situações, em todo o tempo dar graças, né? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, antes de dizer, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, o salmista ele conclama o povo a adorar ao Senhor. O Salmo 30, o verso 4 diz: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque dar graças, adorar, quando está tudo certinho, realmente não parece nada sacrificial. Mas sim, nós devemos nos alegrar profundamente no Senhor, tanto pelo choro que dura uma noite, como pela alegria que vem pela manhã, né? Tanto pelo sofrimento, que é um visitante passageiro, como pelo gracioso favor divino que nos acompanha por toda a eternidade, desde o tempo presente até a eternidade, né? O Salmo 30 ele nos ensina uma grande lição. A vida é feita de fases. Nós jamais podemos desprezar a presença de Deus, né? Você conhece um texto de Eclesiastes, capítulo 3, né, que fala que tudo tem o seu tempo determinado. Tempo para chorar, tempo para rir, enfim, né? Leia o capítulo 3 de Eclesiastes. O estado de paz e tranquilidade que fez o salmista pensar que nunca sofreria um mal permanente, né? O verso 6 do Salmo 30, né? Não é bem assim. A adversidade foi como um professor dando sábios conselhos, né? Tem lições que nós só aprendemos quando enfrentamos determinada situação, né? Aprendemos na prática. Não importa quão instável ou organizadinha e segura seja a sua vida, você jamais pode confiar em elementos humanos, terrenos, e dizer que a sua segurança está estribada naquilo, não é? Tem uma passagem na Bíblia que o camarada fala: agora descansa em paz minha alma, porque os celeiros estão cheios e tal, né? E aí ele ouve uma voz louca: essa noite pedirão a tua alma, o que você tem ajuntado, para quem será? Então, o nosso alicerce não está no humano, na humanidade, mas está em Cristo Jesus. Somente o Senhor Deus é uma rocha eterna. Somente Ele é um refúgio seguro para as nossas vidas, para a nossa alma, nosso espírito. Então, não se deixe abater por más notícias, por situações momentâneas, seja no trabalho, no seu convívio social ou em família, né? Não se deixa abater por, entre aspas, inimigos, né? Muitas das vezes palavras, situações que vêm para nos desviar do foco, porque por piores que sejam, isso aí não vai ter duração. Desenvolva, sim, um relacionamento sincero com o Senhor e apresente a Ele as suas necessidades. É a Deus.
né? Esse Salmo de número 30 é uma prova de que Deus, o Senhor Deus, ele ouve o clamor dos seus servos, né? Além do mais, o Senhor Jesus é poderoso para nos salvar de toda e qualquer situação, não é? Então a gente precisa ter em mente que o choro realmente pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A ira do Senhor dura um momento, mas a sua graça, o seu favor, por toda a vida, né? Então que o Senhor Deus, ele possa te guardar. E como diz a bênção araônica, né? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento, a paz que só o Senhor Jesus Cristo pode nos dar. Agradeço por você ter assistido esse vídeo. Se o conteúdo foi interessante para você, essa palavra do Senhor vinda para os nossos corações, que você possa passar para mais alguém também assistir e ter esse acesso. E eu fico grato a você. E oro para que o Senhor abençoe sua vida, abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus.